Bom dia, bem-vinda, bem-vindo, caros. Mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de quinta-feira, dia 11 de junho de 2020. Eu sou Rômulo Maia, já temos aqui para conversar conosco a Angélica Lovato, socióloga, professora da Unesp. Bom dia, Angélica, bem-vinda mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, saudade aqui de falar com você, com os expressionautas, nesses 15 dias que nos separaram, mas agora a gente vem com tudo. Bom dia para todos. Tava morrendo de saudade também. Angélica, olha só, não foi à toa que eu fiz essa pergunta ao Alejandro para fechar com você, inclusive, já na sala, porque tem tudo a ver com a discussão que você propôs hoje, se há diferença entre esquerda e direita, esquerda notadamente a com representação político-partidária, nos termos atuais, né? Então, eu queria inclusive fazer referência à postagem que eu já abordei no início do programa, de um dos coordenadores de campanha do Ciro Gomes, o Gustavo Castanhon, né, que inclusive falou, né, que nós aqui exercemos a criminalidade no Duplo Expresso, Gustavo Castanhon. Mas, enfim, ele respondeu à crítica que o Nildo Orix fez, uma crítica que o Nildo Orix fez aqui no programa na última terça-feira ao livro do Ciro Gomes. E aí o primeiro ponto que ele aborda, né, aqui a gente não é que nem ele não, ele falou como se a crítica do Nildo Orix tivesse dado no éter, ele não menciona onde saiu a crítica. Aqui nós vamos dar a referência, onde que saiu a crítica da crítica, olha só, saiu lá nesse aqui, peraí, deixa eu... Dá para ser esse? Dá para ser esse. No portal Disparada, que é um portal ligado aí ao projeto do Ciro Gomes. Deixa eu ver aqui, peraí. Então, aí aqui, ó, o título é Gustavo Castanhon sobre a crítica de Nildo Orix ao livro do Ciro Gomes, no éter, né? Mas olha só, o que me interessa é esse primeiro item aqui, ele coloca aspas para o Nildo Orix, coloca: Ciro acredita em um conserto do país dentro da ordem democrática, e ele quer tornar o PDT um partido da ordem. E aí, isso é a fala do Nildo Orix, reproduzida pelo Gustavo Castanhon. E aí ele, Gustavo Castanhon, comenta o seguinte: ó, o PDT, Partido Brizola, sempre foi um partido legalista que busca a libertação do país e seu povo por dentro da ordem constitucional. O que não quer dizer que não deseja a mudança de pontos da Constituição. Nildo acredita em revolução. Nós, não. Brizola pegou em armas somente para proteger a Constituição contra golpes e governo ilegítimo. Jamais para derrubar a ordem constitucional. Assim como o PTB era signatário da Constituição de 46, o PDT foi signatário da Constituição de 88 e a defende. Aí a gente chega à questão central, Angélica Lovato. Algumas pessoas me perguntavam assim: mas você, Rômulo Maia, agora é revolucionário, você não era um socialista fabiano e tal. Eu não preciso nem definir, Angélica, sinceramente, se eu sou revolucionário ou socialista fabiano. Por quê? O que eu sei é que a ordem de Constituição de 88, que esse sujeito está falando aqui, ela não existe mais. O pacto político, então essa que foi subscrito pelo PDT em 88, não existe mais. Aí eu preciso que as pessoas definam, né, e saiam do conforto daquela esquizofrenia deliberada, muito bem nutrida, Angélica, inclusive no Piguinho Vermelho. Foi golpe ou não foi? A eleição de 2018 foi ou não foi democrática? Né, o Lula saiu semana passada com semi-democrático. Eu quero saber o que é isso. É meio grávida? A mulher está meio grávida? Né, semi-democrática a eleição de 88. A constituição desse deep state, o controle total do processo político pela casta militar, a juristocracia, os monopólios de mídia velha, mídia nova e finança, isso é um novo pacto político ou não? Porque texto constitucional, aquele papelzinho lá impresso, o livrinho, pode continuar o mesmo. Agora, Constituição, pacto político, a gente poder submeter a soberania popular à escolha soberana sobre qual o papel do Brasil no mundo, qual o papel da classe trabalhadora, como resolver o conflito distributivo, ainda mais no momento em que ele é agudizado com uma crise estrutural do capitalismo. Isso está em jogo? Isso é levado à cidadania para que ela escolha o que ela quer, o que ela acha conveniente, ou está pré-determinado? Pode ter uma festa da democracia, como fala a justiça eleitoral, desde que ela se dê como se deu lá na Miriam Leitão. Você pode escolher entre o Ciro Gomes, a Marina Silva ou o Fernando Henrique Cardoso, ou quem sabe até a própria Miriam Leitão. Né? Isso é a Constituição de 88, o Pacto Político de 88, que permitiu que o Lula chegasse em 2002, com todas as limitações que nós conhecemos, mas que aí sim a gente teve a possibilidade de uma reorientação, não foi profunda, né? Foi cosmética, a gente sabe disso, com vantagens, desvantagens, mas ali houve uma transição de poder e depois ficou um conserto, enfim, dentro de um certo limite também. Mas essa possibilidade ainda está colocada? Ou é a festa da democracia entre o Haddad, a Marina, o Henrique Meirelles
e tal, e com esses poderes definindo, constituindo, né, uma guarda revolucionária iraniana, digamos assim, mas não sequer, pelo menos no Irã, a pessoa sabe qual que é o pacto político, e tem lá, oficialmente, antes de cada eleição, vai lá, a guarda revolucionária fala, esse aqui pode sair, esse aqui não pode sair e tal, e veta. Daqui é uma coisa informal, então, essa sinergia dos militares com da casta militar, com a casta jurídica, a juristocracia define quem pode ou não ser candidato, quem pode ou não ter financiamento com Caixa 2, que rolou adoidado, Angélica, em 2018, Caixa 2, mesmo com financiamento sendo oficialmente, exclusivamente pelo fundão eleitoral. Mas quem podia, quem estava autorizado pela sinergia, teve seu Caixa 2 sem problema nenhum. Quem não podia, não teve. Então, quem vai ter financiamento de verdade para sua eleição, quem vai poder concorrer preservando direitos políticos, quem vai ter contas aprovadas vai poder, então, ser diplomado e assumir, quem não vai ser desestabilizado durante seu governo com primaveras, campanhas de não sei o que, etc e tal, quem vai depois ter suas contas aprovadas no fim do mandato e preservar seus direitos políticos para se reapresentar, a sinergia vai definir quem pode ou quem não pode, né? Os tribunais de contas, órgãos de controle, etc e tal. Então, isso não estava colocado no Pacto Político de 88. Agora está colocado, né? E o Pacto Político ele foi, inclusive, Angélica, uma coisa gravíssima, né? Numa alteração do que a gente está vendo, inclusive, agora com o exemplo do Rio de Janeiro com Wilson Witzel. O Pacto Político de 88 foi alterado para parlamentarismo, né? De fato. Agora, se a pessoa não tem... Se o chefe do executivo não tem a maioria, ele é empichado, ele é desestabilizado e empichado. Eu gosto do Wilson Witzel? Não. Deploro o Wilson Witzel, governador. Agora, o fato é que quem define se a pessoa conclui o mandato ou não hoje em dia, para além da juristocracia, que pode caçar, caça-chapa e não sei o que tal. Estamos vendo isso no governo, no plano federal também, com a história, o Barroso vai pautar ou não vai pautar a cassação da chapa. Então, a juristocracia pode, a posteriori, falar, não, olha aí, tem um problema aí com a conta e tal, vamos ver. Até a gente sabe, né, nós daqui falamos que é telecat, essa história do Barroso. Mas, enfim, vamos supor, por absurdo, que ele fosse levar a termo lá o processo da chapa, né? Isso, então, agora, os órgãos de controle podem caçar o chefe do executivo, e o parlamento também a qualquer momento fala, olha aí, crime de responsabilidade, vamos tirar. E isso está se manifestando agora lá no Rio de Janeiro, em que ontem aceitaram por unanimidade a Assembleia Legislativa o início do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Então, aquele pacto de 88, onde foi fundamental a discussão se era presidencialista ou se era parlamentarista. O anteprojeto da Constituição era parlamentarista. Até daí a gente saiu com aquela história de medida provisória. Ela é um resquício ali do anteprojeto de ser parlamentarista. E aí a decisão do povo brasileiro pelo presidencialismo, inclusive, quando consultado, todas as vezes deu ampla vitória ao presidencialismo. Não satisfeitas, as oligarquias transformaram agora, para diminuir a alavancagem do voto majoritário da população, colocar uma espada de Damocles, uma faca no pescoço perpétuo de cada pessoa que assumir a chefia do executivo, falando, olha, a gente sabe como o poder econômico consegue controlar as oligarquias parlamentares no nível nacional e também nos níveis locais, falando o seguinte, olha, se você sair da linha, se você sair do script, se você desagradar, a gente tira o mandato. Então, essa história de dizer que o Brizola, que lutou tanto pelo presidencialismo no plebiscito que a gente teve, na verdade, referendo, mas enfim, em 1993, ele que alertou, único, isolado, foi estigmatizado, chamado de gagá por quadros da esquerda, quando ele avisou que era um precedente perigosíssimo aquele do impeachment do Collor, depois de passar por aquele impeachment, depois de passar pelo impeachment da Dilma Rousseff, e agora, do Witzel e outros todos como estão vendo, será que o Brizola, o velho Brizola, ele falaria que a Constituição de 88 ainda vige o Pacto Político de 88? Ou ele veria que isso morreu e o pessoal tá que nem aquele filme da Sessão da Tarde, um morto muito louco andando com um livrinho que já não é mais nada. Então, eu não sei se o Gustavo Castanhon tem uma dificuldade de compreender a realidade, se ele tá naquela esquizofrenia dos petistas também, foi golpe ou não foi, a eleição foi semi-democrática, como falou o Lula. Eu não sei se ele tá nisso, se ele acha conveniente reproduzir isso em discurso, como se nós estivéssemos vivendo, né, o Pacto de 88 ainda vigisse. Então, eu não preciso nem definir, Angélica, sinceramente, se eu me tornei revolucionário, se eu ainda sou um socialista fabiano. O que eu sei é que essa Constituição não existe mais, aquele pacto político foi superado, está em processo de superação, com o lado de lá fazendo a oferta e o lado de cá, pelo menos no que toca o senhor Gustavo Castanhon, aceitando. E aí é aquela história do ato jurídico perfeito. Falar em Constituição, a Constituição protege o ato jurídico perfeito. Eu faço a oferta, você aceita, estão os dois vinculados. Nós não estamos sendo consultados, nós, soberania popular, nada disso. Agora, esse pacto está sendo construído, né, lá o pessoal ofereceu,
O Gustavo Castanho parece querer aceitar, né, ele, não sei em que medida reflete o entendimento do Ciro Gomes, o PT idem, né? E é isso que tá. Aí nesse marco vai ter diferença entre direita e esquerda? Não, não vai ter, Angélica. Sendo socialista Fabiano, sendo marxista, leninista, revolucionário como você. Pois é, Rômulo, foi importante você já fazer todo esse preâmbulo, porque acho que na tua pergunta já está inteligentemente embutida uma resposta que é a que a gente tem dado também na Revolução Brasileira. Como é que a gente faz o enfrentamento com isso que está acontecendo aí, que foi tua última questão aí para o Alejandro, um abraço para ele. Eu acho que foi muito importante o Nildo ter feito na terça-feira, assistir inteiro, como sempre faço toda terça, né? Sempre o Nildo, o Piero, esse programa da terça, da maneira como vai dando um parâmetro, né? Para a discussão do duplo expresso, das posições aqui expressas, literalmente, e acho que, como o próprio Nildo disse, né, era um sinal diante da questão nacionalista, trabalhista, desenvolvimentista, que o Ciro colocava ali como sendo uma das questões, e nós da Revolução Brasileira recebemos às vezes muitas, mas puxa, entre vocês e a questão defendida no PDT, então acho que é importante diferenciar, e daí não entrarmos na lógica, repetindo aquilo que o Nildo falou, quer dizer, foi respeitoso, porque a gente não dialoga, mas não faz a interlocução com quem a gente não respeita. Então, claro, que se ele estava fazendo a crítica ao livro é porque tinha alguma consideração crítica importante, não no diálogo, mas na interlocução a ser feita, né? E sem nenhum tipo de ilusão com as posturas do Ciro. Mas aí eu acho que a gente tem que sair da lógica imposta pelo Gustavo Castanhon, porque ele colocou a análise do Nildo e a análise dele como duas operações ideológicas distintas. A do Nildo é marxista, a nossa não é, como se isso explicasse tudo, só que atribuindo ao Nildo, e portanto à nossa leitura da Revolução Brasileira, que a gente acha que o marxismo explica tudo. Então ele pega o marxismo como uma narrativa e o Ciro e o programa que está feito ali como outra narrativa. E a gente sabe que isso é uma equiparação ideológica burguesa e irracional, né? Que só vê o quê? A lógica interna. Por isso que o Castanhon coloca assim, vou dividir em questões naturais, né? Aquelas que naturalmente a gente, de fato, não teria como discordar, porque são dois distintos, e depois uma que ele consideraria o mérito dentro daquela narrativa. E aí ficou, eu acredito, sem pé, sem cabeça, a análise dele, como se na explicação interna da lógica do Castanhon estivesse embutido a crítica ao Nildo, digamos assim, e quem ganhou na narrativa, né? Eu acho que quem ganhou é quem apontou a ruptura com o regime, e essa é a leitura da Revolução Brasileira que o Nildo estava expressando aqui. Portanto, não são duas narrativas, duas lógicas, tem que, nestas duas avaliações, né? Quais são as posições de classe que o Nildo expressou aqui pela Revolução Brasileira, pelo que a gente pensa para o Brasil, e qual é a posição de classe do Ciro, que a despeito de falar do nacionalismo, de um desenvolvimentismo, ele não sai dos parâmetros, ele proclama que tem que existir uma nova burguesia, ele aciona uma ilusão que nem mesmo o liberalismo mais tacanho continua propondo. Então, desse ponto de vista, eu acho que é muito portentosa, né, a crítica que o Nildo fez aqui respeitosamente, e aí usando um termo pós-moderno, né, que é o da ressignificação, ou seja, você diferencia conceito de categoria. Já falei isso aqui algumas vezes, vou só lembrar o expressional. O conceito é aquele que se baseia num modelo, normalmente epistemológico. Epistemologia no seguinte sentido, faz uma pergunta: é possível, será, compreender o mundo? E quando eu construo uma categoria, eu estou fazendo uma afirmação, de um ponto de vista ontológico, do ser. É possível conhecer o mundo, eu não estou perguntando. Então, na lógica do Castanheda, tem uma preocupação conceitual, de conceito, de modelo, de epistemologia, de será que é possível entender o mundo? Farei a minha narrativa. E o Nildo fez a dele. A dele é no marxismo, a nossa não é. Ele é revolucionário, nós não somos. O Brizola, eles ressignificaram o Brizola, que é muito mais rico, com os limites do Brizola, né? Mas é muito mais rico do que aquilo que o Castanhon falou no seu texto.
E a análise que a gente fez, é possível entender o mundo, ela põe as posições de classe. Então, não adianta querer esconder a posição de classe do Ciro, porque chega uma hora que nem ele mesmo esconde. Então, eu acho que não precisa o Castanhon vir defender ideologicamente uma posição que não é aquela. Então, em termos de categoria, que é o concreto pensado, o Nildo analisou com categorias e o Castanhon analisou com conceito. Isso para entrar aqui numa discussão que eu acho que é de mérito, né, de qual é a forma como você retrata a realidade nesse momento. A pergunta que você fez para o Alejandro e para mim. Como é que hoje se dá enfrentamento a isso que está acontecendo no Brasil? Então, essa ruptura que você fala do pacto político de 88, que eu acho já não era o melhor, né, que a nossa geração podia ter produzido, porque de fato foi uma leitura mais política do que econômica, e na concepção que eu vou discutir aqui de direita e esquerda, eu vou colocar indissociabilidade entre a luta econômica e a luta política, e deu a impressão naquele momento, com direta e já, que a gente foi perdedor, né? E aí um processo constituinte corrigiria o problema das diretas já, que não havia sido manifestado. E aí dizer que o Brizola, né, que acho que ele mexeu na tumba, né? Eu acho que tem uma coisa no PDT, muitas vezes, que para escapar da radicalidade do Brizola, ele de fato não era um revolucionário, ele nunca propôs exatamente o socialismo, embora ele tenha adotado do Darcy Ribeiro a expressão do socialismo moreno, ou seja, até nesse ponto ele avançou. Mas você acha que alguém que resiste armado dentro do palácio lá no Rio Grande do Sul, ele não está propondo uma quebra da ordem, por mais que ele esteja fazendo isso em nome de uma legalidade, que era a legalidade que a burguesia brasileira não suportava naquele momento? E ficou pé da vida com o João Goulart, quando o João Goulart, né, lá naquela conversa que teve com o Tancredo, acabou dizendo, bom, então vamos para o parlamentarismo. E aí você acabou de falar, né? Parlamentarismo no Brasil nunca foi, nem nunca será, nenhuma solução, e o presidencialismo com seus limites, pelo menos é o lugar onde alguém que ocupa essa posição pelo voto, ele tem a condição de atribuir ao poder presidencialista uma série de coisas que o parlamentarismo retira. Só que, claro que a gente não quer isso do Bolsonaro, né? E até ele agora que estava usando tão bem o presidencialismo e acho que vai continuar a usar, mas quando acontece isso que você falou com o Witzel, de quem também eu não tenho nenhuma simpatia, muito pelo contrário, lutamos contra, a questão do executivo, do legislativo e do judiciário é quebrar com essa lógica, é a ruptura, é o sistema. Então, para ser bem, digamos assim, breve naquilo que eu podia demarcar, né? Ali eu leio o Portal Disparada por dever de ofício, então conheço como isso se articula, né? Você sabe que também o PDT acaba sendo, num dado momento, um partido que tem várias frentes também, né? Ali dentro, eu acho que foi o Wendel Pinheiro, em seguida ao programa de terça, ele publicou um texto pequeno, sim, dizendo que concordava com as críticas, sim, que o Nildo havia feito, quase que em sua maioria, ele estava na segunda-feira no programa. Ele que né? É membro do Diretório Nacional do PDT, assistiu com atenção a uma crítica do Nildo Urix e subscreveu na integralidade. Inclusive, eu peguei o comentário que ele integralidade, Pois é, o comentário que ele tinha feito no perfil dele, olha, eu peguei e reproduzi aqui no meu. Cadê? Tô descendo aqui. Lentidão do Facebook. Peraí. Quem quiser ver depois o comentário do Wendel Pinheiro sobre a fala do Nildo Urix, peraí, tô descendo aqui. Muita coisa que a galera me marca. Peraí. Tá descendo. Cadê? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu pensava, eu não vou ler tudo que ele falou, até não é muito grande, mas aqui, ó, eu pensava que estava sozinho nas críticas ideológicas a respeito do Ciro Gomes no campo trabalhista, como fiz no Duplo Expresso na segunda-feira. Isso aspas para o Wendel Pinheiro. Até porque, por terminar de ler o livro do Ciro Gomes, à luz da linha ideológica e da trajetória histórica do trabalhismo, chega a ser um tanto quanto preocupante o adornamento, entre aspas, de Ciro, né? Uma atualização, um update, como falariam os gregos. Na condição de intérprete do trabalhismo a que ele se propõe, infelizmente, Ciro está à direita da própria linha trabalhista. Essa é a abertura do comentário do Wendel Pinheiro, Angélica Lovato. Sim, eu acho importante também demarcar as diferenças, guardadas todas as devidíssimas proporções. A gente vive no PSOL também isso, né? A gente faz a crítica de uma posição majoritária, a gente convive dentro do partido de frente, o Partido Democrático, todas as frentes ali têm como defender suas ideias, meio que ocupem o seu espaço, né? A gente sabe que tem uma linha majoritária,
Guardadas, então, todas essas devidíssimas proporções, a gente entende que no PDT também há setores, né, que inclusive convidam muito a mim, ao Nildo, para estar falando em cursos, né, do próprio de formação do PDT, porque sabem da nossa linha de análise do trabalhismo, essa pesquisa que eu realizo há tantos anos aí da historiografia paulista, criticando uma hegemonia que não reconhece, não quer dizer que eu seja uma trabalhista, eu sou uma comunista, né, mas significa que a gente reconhece o valor do trabalhismo para além daquela coisa de jogar no lixo populista da história, a política operária, o comunismo, o socialismo, e por isso essa minha fala de hoje. Afinal, direita e esquerda se diferenciam em quê no Brasil hoje? E não vamos esquecer que o PDT assinou o Manifesto Juntos pela Democracia, aquele que tem Deus e sua época, né? Sem querer ofender Deus. Por favor, né? Por favor, né? Aqui considerando nessa brincadeira. E aí eu coloquei esse subtítulo, né? Vamos lutar por democracia como valor universal ou democracia de classe? Então, quando a gente está numa discussão de categorias, de concreto pensado, ontológica, afirmando é possível conhecer a realidade, nós estamos falando de uma democracia de classe. Tem uma democracia burguesa e uma democracia operária. Na luta de classes, essas duas democracias se enfrentam. Com certeza, né, ela não venceu na Constituição de 88. Claro. Ela parou daqui e dali, mas era um projeto burguês vitorioso, com uma intensa pressão popular, não podemos negar isso de jeito nenhum. Que hoje a gente tem que tomar muito cuidado quando está todo mundo muito animado de ir para a rua. É importante ir para a rua. Só vou mexer em vespeiro hoje aqui, hein? Mas no Duplo Estágio é um lugar de mexer em vespeiro, né? Isso aí. Vamos tentar, aqui é o espaço, né? Então, se a gente tem um espaço de mexer nesse vespeiro, né? Acho que fazer a crítica aqui fundamentada, não vai ficar claro hoje. Eu vou mexer na questão do fascismo, na questão da democracia como valor universal, e essa ida às ruas, que é importante, vou falar 3 vezes, é importante, para não dizerem que eu não falei, mas é ir para a rua dirigido por quem, com quem, para fazer o quê? Porque eu fico muito desconfiada, parece que a gente não viveu o junho de 2013, parece que a gente não viveu 84, parece que a gente não viveu a greve geral de 79, parece que a gente não viveu o golpe de 64, se não viveu saber as novas gerações que existiu essa ruptura, essas derrotas que nós temos também, claro, se a gente vai para a rua, ocupa como esquerda, e daqui a pouco a direita está disputando com a gente na rua, ela sempre disputou, mas a gente tinha um equilíbrio vencendo-a, e no momento que a gente passa a não vencê-la, essa discussão é o quê? É só da rua ou ela é teórica também, é dos partidos, dos sindicatos e da questão da vanguarda? Então, eu desconfio demais de movimentos que não aparecem com ninguém dirigindo. É todo mundo dirigindo e ninguém dirigindo. Então, eu acho que a gente tem que fazer a crítica aqui do movimento Somos 70%. A gente vê tantos artistas entrando nessa e acho até legal, parece que chega uma hora assim, todo mundo está no Somos 70%. Aí, manifesto juntos, vamos todos juntos. Antifascismo, vamos para o antifascismo. E tudo vira uma nuvem que não se põe teórica nem praticamente. Então, como fazer para, pergunta de sempre aqui que eu faço no programa, não nos frustrarmos para ter o que fazer o aqui e agora, mas não esquecer do médio e do longo prazo, né? E aí, nesse sentido, é evidente que o Brizola sempre pensou no médio e longo prazo, mesmo que a finalidade dele não fosse a transição socialista, né? Mas foi sempre a projeção de um corte no modelo econômico que nos subordinasse ao imperialismo. Então, não reconhecer isso, quer dizer, no livro do Ciro, né, não tem este rompimento, né, este anti-imperialismo. Então, se nem nessa perspectiva a gente consegue construir ali, nas demais, que o Nildo já rebateu muito bem, vão nessa direção também. Então, pois é, vamos Angélica, para fechar essa questão da polêmica com o Gustavo Castañón, eu queria só trazer mais algumas pontuações, que é o seguinte, né? Não podia ser diferente. Quando chegou lá a discussão da postagem do Wendel Pinheiro, imediatamente chegou alguém dizendo que o Wendel Pinheiro representava os interesses do PT, quando ele critica o Ciro Gomes, né? Então, uma pessoa até que é apoiador do Ciro Gomes chegou e falou o seguinte, ó, ironicamente, então, o Henrique Kubinski perguntou o seguinte, uma dúvida, o Wendel Pinheiro, membro do Diretório Nacional do PDT, já se filiou ao PT? Assim, brincando, né? Mas aí chegou o Wendel e falou, não, eu estou muito feliz no PDT como trabalhista que sou, Henrique, um trabalhista raiz, né?
E aí eu fiz o comentário que eu costumo fazer aqui quando, daqui a pouco, se bobear, já tá aí no chat essa disputa aqui. Eu falei, ai meu Deus, esse Fla-Flu rebaixado pelo posto de MDB da nova ditadura, né? Não dá, assim, desculpa, não vou escolher entre qual MDB é melhor, não. Eu quero denunciar a ditadura, né? Não escolher qual MDB é menos ruim, não dá. Então, essa é a questão fundamental. Ó. Quando o Castanhon bota aqui, ó, que o PDT foi signatário da Constituição de 88 e a defende, eu quero saber, Gustavo Castanhon, se você considera que o Pacto Político de 88, seja você um entusiasta, como você está anotando que o PDT foi, seja você um crítico, como a Revolução Brasileira é, eu quero que você responda se o Pacto Político de 88 está vigindo ou não. Essa é a pergunta. Então, a pessoa que perguntou para mim, Angélica, uma expressão, falou, você deixou de ser um socialista fabiano e agora você é, né, brigando lento e gradualmente dentro da institucionalidade para chegar ao socialismo, ou você agora é um revolucionário e tal. É o seguinte, gente, não foi eu que deixei, Angélica, a briga institucional, foi a institucionalidade que me abandonou, não foi eu que abandonei ela. A institucionalidade de 88 não existe mais, ela está sendo reformada, repactuada, clandestinamente, o que é gravíssimo, né, enganando as pessoas, e todo mundo que fica com a história lá de um morto muito louco, né, andando com o cadáver insepulto, está atuando para normalizar essa fraude política que a gente vive no Brasil atualmente. Então, eu gostaria que o Gustavo Castanhon respondesse se fazer impeachment como se troca de roupa, se isso é o Pacto Político de 88 subscrito pelo Brizola e pelo PDT ou não. Eu quero que ele explique se a juristocracia e os militares definirem quem pode ter caixa 2, quem pode se apresentar, quem pode preservar direito político, faz parte do Pacto Político de 88 ou não. Então, eu quero saber, sinteticamente, Gustavo Castanhon, a Ordem de 88 ainda existe ou não existe mais? Né? O avanço do judiciário, notadamente o STF, sobre a competência do legislativo, isso era parte do Pacto de 88 ou não? Eu quero que ele responda isso, se o Pacto de 88 ainda está vigiando ou não. Então, não fui eu que abandonei a Ordem de 88, foi ela que me abandonou quando ela morreu, quando ela foi assassinada e fica aí como um cadáver insepulto, tá certo? E aí, para você ver concretamente, Angélica, como eu falei, eu não vou escolher entre qual MDB é mais fofinho, né? Eu quero denunciar a ditadura e vou seguir. A gente teve a informação, isso foi algo muito importante aqui, a gente publicou no dia seguinte ao segundo turno da eleição de 2018, que era o pessoal já acusaram, né, dizendo, vocês têm parte da culpa pela eleição do Bolsonaro e o Haddad não venceu. Eu fiz igual o Ciro Gomes. Ciro Gomes, no vídeo em que ele anunciou que recomendava o voto no Haddad, o não voto no Bolsonaro, mas que não ia participar, não ia subir em palanque, não ia fazer campanha na rua, ele falava, por uma circunstância aí muito concreta, muito objetiva, que eu não vou falar agora, eu vou falar depois, porque se eu não posso ajudar a atrapalhar aqui, eu não quero. Eu também fiz a mesma coisa. Eu falei que, olha, não vou e tal, mas, né, inclusive, nem falei antes que eu não ia votar no Haddad. Eu falava, olha, eu vou decidir. E é verdade, porque eu decidi no trem para Zurique, indo ao consulado votar. Eu falei, não tem como. Quando eu recebi a terceira confirmação de que o Haddad tinha o caixa 2, né, do Bolsonaro pedindo, o Haddad tinha o áudio do Bolsonaro pedindo caixa 2 e decidiu enterrar porque queria reconhecer a derrota, queria perder e queria poder reconhecer a derrota e desejar boa sorte como fez na segunda-feira. Aí aquele momento eu falei, não vou participar dessa fraude, inclusive porque não quero que o Haddad chegue com muito voto, porque ele vai usar isso depois para poder consolidar a hegemonia desse petismo jurídico, desse grupo deles, dentro do PT, né? Quanto mais voto ele tiver, mais forte ele fala isso hoje em dia, eu tive 42 milhões de... Teve cacete. A votação foi anti-Bolsonaro, em primeiro lugar, em segundo, de pessoas que queriam votar no Lula e foram impedidas por uma aliança da juristocracia dos militares, com inclusive membros do partido. Vamos lembrar que o pessoal da defesa lá, da qual fazia parte o Haddad, inclusive, era advogado do Lula, abriram mão, né, se acertaram com o TSE para tirar o Lula da urna. Então, eu não ia apoiar esse projeto, aí quando eu tive a terceira confirmação, e veja você, a terceira confirmação foi justamente de alguém lá próximo do Ciro Gomes, falou, aquilo lá do vídeo do Ciro, que ele fala que tem uma razão muito objetiva que o faz não participar da campanha de rua do Haddad, embora recomende que não se vote no Bolsonaro, é a questão dele também ter chegado a informação de que o Haddad tinha o áudio do Bolsonaro pedindo caixa 2 e passou para a Folha de São Paulo, e os dois lá, Folha de São Paulo e staff do PT, resolveram enterrar. Inclusive, eu antes, né, não tinha deixado isso aqui claro, mas já que o Piero Leiner falou, não nessa semana, mas na semana anterior, ele próprio falou no ar, a primeira informação que a gente obteve de que o pessoal da campanha do Haddad tinha o áudio e enterrar
foi justamente de uma pessoa da campanha do Haddad, um dos coordenadores lá da campanha, estrategista, que eles procuraram num determinado... Eles foram atrás do Piero Leiner, pedindo dicas e tal, né, do que fazer e tal, e aí foi estabelecida essa interlocução, e aí quando a gente tem essa informação do Caixa 2, do áudio, o Piero Leiner falou, vem cá, aí o negócio do áudio do Caixa 2, vocês não vão usar? Aí falou, não, né, essa pessoa da campanha, não é a hora de usar o áudio do Caixa 2, porque tem coisas mais importantes do que ganhar a eleição. Depois da eleição, aí vai ter o processo no TSE, aí vai ser a hora do áudio. Bom, já passou ano, já vai dar 2 anos e a hora do áudio nunca chegou, né? O PT segue enterrando. A Patrícia Campos Melo, a repórter lá da Folha de São Paulo, que, segundo os relatos que a gente ouviu, recebeu o áudio, ganhou prêmio, né, no Washington Post, heroína da liberdade de imprensa, o áudio não apareceu nem por lá, nem pelo PT e tal. E aí, nem pelo Ciro Gomes. O Ciro Gomes, ao que me consta, não recebeu o áudio, então, mas ele sabia, né? Isso motivou uma decisão grave, Angélica, uma decisão grave. O terceiro colocado dizer, olha, eu não recomendo o não voto no Bolsonaro, mas não vou participar da campanha de rua, não vou subir em palanque, levantar a mão do Fernando Haddad. Uma decisão grave, inclusive, que o pessoal, quando quer fustigar ele, até hoje usa isso. Ele falou lá, ó, não vou falar agora que eu não quero atrapalhar, depois eu falo. Nunca falou. Né? E lembrando que denunciar o Caixa 2 é a chapa, é a pessoa se indispor não apenas com o Bolsonaro, o clã, a pessoa física, é se indispor também com o staff militar representado pelo general Hamilton Mourão. E aí o próprio Gustavo Castanhon, né, tempos atrás, cadê? Eu deixei aberto aqui a postagem. Ó. Quando a gente tratou isso, quando começou a ter uma polêmica em outubro do ano passado entre jornalistas do esquema do PT Jurídico e Comunicação, notadamente lá o Brasil 171, e o Ciro Gomes por conta dessa história aí, foi para Paris, não foi para Paris, a gente não bobou, Ciro Gomes. Está na hora, então, se o pessoal continua usando isso para te fustigar, manda real. Você lá falou que ia esperar a eleição, mas que depois você ia falar qual razão muito objetiva, muito concreta, que fez você não se envolver na campanha do Haddad. Mas o Ciro Gomes amarelou, ele prometeu no vídeo que ia dizer, não disse. Até hoje não disse. E aí o Gustavo Castanhon, numa postagem respondendo a isso, já que foi um vídeo muito visto àquela altura, ele comentou o seguinte, ó, há coisas sobre a decisão de Ciro de não fazer campanha de rua por Haddad no segundo turno de 2018 que ele não deve revelar, simplesmente porque não tem provas. Mas temos muitas convicções. Bom, Angélica, eu repito aqui mais uma vez o óbvio, ninguém aqui está num processo judicial querendo mandar o Fernando Haddad para a cadeia por ter enterrado o Caixa 2, até porque, ao que me consta, não é crime. A gente está no tribunal da política. E se o Ciro Gomes tinha convicção e elementos suficientes para tomar uma decisão grave na esfera política de não se envolver naquela eleição, ele próprio disse que ia depois revelar aos seus eleitores e seus apoiadores porque ele tomava essa decisão. E nunca disse. Nunca deu qual era essa razão concreta muito objetiva. A gente aguarda até hoje. E aí fica me parecendo que não querer se indispor com o establishment, porque seria radicalizar, seria se juntar com o duplo expresso e apontar o jogo, as cartas marcadas, a repactuação política, o telequete desse PT jurídico com os generais, isso aí seria bacana, né? Mas me parece que o Ciro Gomes, a não dar esse passo a mais, não cumprir a sua promessa lá no segundo turno, parece que ele não quer se indispor, então ele quer entrar nessa democracia, entre aspas, de cartas marcadas aí do pessoal, né? Então essa disputa desgraçada, como a gente fala aqui, para ver quem vai ser o MDB da nova ditadura. Tá certo? Então, era só uma observação que eu queria amarrar aqui finalmente, que essa colocação do Gustavo Castanhon, dizendo que o PDT, o Brizola assinaram a Constituição de 88 e a defende, mais uma vez, ela está viva, Gustavo Castanhon? O pacto político firmado em 88 ainda vige? Eu quero saber. Se não vige mais, esse novo que está sendo construído ad hoc de forma informal, né, para dizer eufemisticamente, que está sendo imposto, você defende, você quer fazer parte, você e o Ciro Gomes querem fazer parte, vocês querem ser o MDB da nova ditadura? É isso que eu quero saber, tá certo? Angélica Lovato. Não, é isso, Rômulo. Acho que o resumo disso que você falou é o seguinte, o preço que a gente paga por ter um diagnóstico da crise e uma consequência política, que é uma posição de classe, nos leva a enfrentar todo esse tipo de falsas oposições. Então, acho que quando a gente está num campo de demarcar o anti-imperialismo e, para além até disso, também demarcar posição de classe, coisa que, no caso do Ciro, do PDT no momento, não é uma posição de classe que saia do âmbito burguês, é aí que está a nossa crítica, e o nosso é uma crítica que vai para a linha da revolução, sim, proletária, e o que significa hoje, nesse pacto de classes que o Brasil assistiu, mesmo nos governos, né,
lá no chamado petucanismo, o PDT não rompe com isso. Então, a oposição não é PT-PDT, essa é uma falsa oposição. Eles podem ter uma oposição eleitoral, como quaisquer partidos da ordem no jogo, né, democrático ou antidemocrático, mas qual é a diferença de projeto? Nenhuma. Está no mesmo campo da esquerda liberal, como a gente coloca aqui, né? E tendo assim um aroma, um perfume, né, distante do trabalhismo, e que, claro, na sua história também nunca foi revolucionário, mas pelo menos tinha como foco um desenvolvimento nacional no momento que era possível fazer essa disputa do projeto burguês com o projeto proletário, e o Brizola nunca teve dúvida, mesmo o João Goulart nesse sentido, né, sempre radicalizou para o lado das massas. A única coisa que o Brizola ia até as últimas consequências, e o João Goulart deu essa negociada e acabou indo para o exílio. Eles ficam sem se falar anos e anos e anos. Então há uma diferença, claro, né, muito qualitativa entre João Goulart e Brizola, tanto que depois ele reaparece, né, na história brasileira e ainda faz o estrago que fez em 89. Então essa falsa oposição, Romulo, é a mais difícil de combater, essa de que quando você faz uma crítica de esquerda à esquerda, você está fazendo o jogo da direita. Isso é o que o liberalismo quer que a gente fale, né? Então, assim, para não parecer que é um jogo da direita, tudo que se autodenomina com a fantasia de esquerda, a gente não pode detonar. E aí a gente consegue paga um preço alto, um preço que acho que a gente tem que pagar, né? Seja nós na Revolução Brasileira, seja aqui o Duplo Expresso já pagou também nos seus âmbitos. Esse preço é o preço de que, para fazer essa crítica, você tem que ir aos fundamentos, a uma raiz do problema e indicar, por isso que realmente não importa se você continua o socialista Fabiano ou virou revolucionário, como o pessoal fez a brincadeira aí contigo, você fez bem de responder assim, porque a posição de classe fica absolutamente demarcada. Ninguém aqui está acreditando no projeto burguês mais, muito menos num projeto burguês nacionalista, que é impossível. Então é nessa linha de análise, né, que nós devemos desconfiar de tudo que é suprapartidário, de tudo que não tem direção clara, que pode ser de direita ou de esquerda, e você vê a direita e a esquerda assinando, como nesse caso, né, o próprio PDT está assinando aí o Manifesto Juntos. Eu queria então fazer uma crítica inicial ao Manifesto Juntos, ao Somos 70%, a essa frente amplíssima antifascista, para entender essa questão de esquerda e direita e como hoje no Brasil está confundindo as pessoas, inclusive essas novas gerações, essa juventude, que é com quem a gente mais se preocupa, porque é o pessoal que vai estar na linha de frente, né? E que se anime em ir para a rua, que bom, né? Está animado em ir para a rua, mas aí 2013 está só 7 anos atrás e a gente ainda não aprendeu o que foi aquela coisa do ponto de vista objetivo e do ponto de vista da sua manipulação, né? Aí quem disser, né, nessa linha, então não vamos à rua porque senão isso é a desculpa para dar o golpe. Primeiro que, pelo menos aqui no programa, quem falou isso não foi nessa lógica simples, né? De forma nenhuma. Quem falou isso foi o Luiz Eduardo Soares, né? Luiz Eduardo Soares, sim. Esse achei uma posição horrível, que não se confunde com a que foi discutida aqui, pelo menos daquilo que eu senti. Não. Né? Inclusive o Piero Leiner respondeu isso na última terça-feira em detalhes e dedicou boa parte da sua fala. Angélica, você está querendo aqui acabar com a confusão, mas quem não quer que você acabe com a confusão é o Google e o YouTube, porque aqui a gente continua com o nosso sinal sendo derrubado. Então vou mostrar aqui mais uma vez, quem fala, não tá derrubando, olha, tá aqui, ó, vídeo, configuração, saída baixa e tal, de 2 em 2 minutos derrubando, isso se traduz, né, no menor alcance, aí eu peço para vocês, Expressionauta, participar aí ao vivo e relatar. Já fomos associados, eu não sei em que momento, não estava prestando atenção nisso, mas já fomos associados a vídeos aleatórios bizarros para acabar com a recomendação. Então aqui para mim, mais uma vez, a Lady Gaga sumiu hoje, assumiu a Lady Gaga. Então tá caindo direto no pop do Extremo Oriente, o pop coreano, o pop japonês, e continua também para mim aqui os rappers alemães, né? Mas no Brasil eu peço que você... Atenção, para você ver, né, isso daí você tem que atualizar. Sai e entra de novo. Aí vai aparecer a nova lista de afinidade, entre aspas, do nosso vídeo. Sumiu, ó, vou mostrar aqui de novo. Ó, como começamos? Começamos bacana, olha. Então aqui eu não atualizei ainda a página. Começamos com fake news, antifascismo, carta capital,
TV 171, outros vídeos do Duplo Expresso, mais TV 171 e tal. O pessoal tá vendo aí, ó, em casa. OAB, TV 171. TV 171 tem um jabá forte com o YouTube, incrível. Mais TV 171 e tal, mas enfim, não deixa de ter alguma afinidade. Pois é, começamos assim, né? Então o algoritmo não está maluco. Aí naquela nossa alegoria, o general Heleno pegou o telefone vermelho, ligou para o escritório do Google em São Paulo e falou: olha, tá na hora de acionar o pop, o K-pop, o J-pop para o pessoal parar de ver que está no ar o Duplo Expresso ao vivo com a Angélica, acabando com a confusão entre esquerda e direita nesse momento que o pessoal quer fazer, enfrentando todo mundo. Então, o YouTube já foi acionado para tentar diminuir o alcance. É por isso que eu peço mais uma vez que você, Expressionauta, vista a camisa. Se você está vendo em outras plataformas, porque ninguém é obrigado a ficar vendo o sinal caindo, eu compreendo você, mas vá lá no YouTube, veja se está inscrito, curta e compartilhe para eles verem que é limitado o alcance dessa medida, desse ajuste manual do general Heleno com o escritório do Google em São Paulo. Angélica Lovato. Vamos pensar pelo seguinte lado, Rômulo. Esse pessoal que é fã da Lady Gaga vai começar a ouvir a gente e vai nos acompanhar. Vamos conseguir revolucionários por lá. Estava pensando nisso outro dia, mas enfim. Meu caro, vamos fazer então uma retrospectiva histórica? Nada como a história para a gente entender o que é direita e esquerda. E lá na época da Revolução Francesa, né, tinha a montanha e a Gironda, né? Eu não vou ficar muito aqui não no passado, na história. Eu vou pegar só para vir aqui para o presente e nos ajudar, como a gente tem feito esse esforço hercúleo aqui, né? A montanha e a Gironda eram dois grupos políticos da burguesia em plena construção da Revolução Francesa. Aquilo que eu já falei aqui, o iluminismo, a revolução contra o feudalismo, contra o absolutismo, enfim, tudo que era sólido se desmanchou no ar. E a burguesia, de fato, ela no confronto com a classe dominante anterior, ela se põe e ela se torna a nova classe dominante. E nesse processo de estabilização, né, da Revolução Burguesa, houve a separação entre esses dois grupos. Os da montanha, dentro da Assembleia Nacional, que depois vai se tornar uma Assembleia Legislativa, um pouco mais adiante, mas a Assembleia Nacional que se põe, que traz esse modelo que a gente tem hoje, né, de instituições democráticas, digamos assim, foi durante a Revolução Francesa. Isso, nesse sentido, foi uma grande conquista contra o feudalismo. E a montanha eram os jacobinos, aqueles que, de fato, tinham uma radicalidade burguesa, revolucionária, praticamente aqueles que realmente dirigiram como vanguarda a Revolução, famoso Robespierre, né? E destruir o absolutismo e o feudalismo. Então, a montanha, jacobinos. E a Gironda, como diz o nome, os girondinos, eram aqueles vacilantes. Temos que, como diz o Lenin, temos que ficar de olho nos vacilos, né? Nos vacilões. Mas aqui ainda, sem Lenin, ainda na Revolução Francesa, os girondinos, eles ficavam entre a Revolução e a Contra-Revolução. Eles tinham uma via de compromisso com a monarquia. Então, é nesse sentido que na Assembleia Nacional, né, a gente tinha aquele setor mais conjuminado com a montanha e o setor mais conjuminado com a Gironda, e, claro, todo tipo de alianças que ainda se fazia com a monarquia ficava sentado mais à direita dessa Assembleia Nacional. E Angélica, olha só, o pessoal respondeu aí ao vivo, colocar, no Brasil, aparentemente, estamos associados, mais uma vez, a futebol alemão, que é o único que está em atividade, né? Então, o clássico Borussia Dortmund versus Bayern, e também a receita de chocolate quente. Inclusive, sua companheira de Revolução Brasileira, Gisele Zambiasi, diz que até a receita é boa. Cristiano Ronaldo, campeonato alemão, como o amigo aí de cima disse, né? Então, o Fuad e o Ricardo Faustino nos atualizaram. Recomendações do Netflix e cantoras desconhecidas do pop do Extremo Oriente, eu acredito. Angélica Lovato. Pois é, aí, Gisele, pelo menos a receita é boa, né? A gente faz e come vendo Duplo Expresso, então. Mas olha lá, então, do lado esquerdo, os mais radicais, à direita, os menos radicais, digamos assim. Então, essa configuração de onde estar sentado, que era tudo misturado, aqueles mais reformistas que não queriam ficar ouvindo aquela gritaria dos jacobinos foram sentar de um lado e do outro lado. Bom, enfim, isso tem uma longa história, depois essas cadeiras acabam sendo misturadas e tem a configuração que tem hoje, mas só para o expressionauta, de novo, né, eu já tinha falado isso outras vezes, outras pessoas já disseram isso aqui, é importante lembrar da Gironda e da montanha, porque
direita e esquerda tinham propostas muito distintas, a revolução ou a contra-revolução. Então não adianta a gente agora aqui caracterizar como esquerda, por isso que a gente chama de esquerda liberal, né? Talvez até a gente tenha que apurar melhor, né, o que é uma esquerda liberal quando a gente entra com essa denominação. A gente está querendo dizer aquela esquerda que de fato não está compromissada com a revolução. E veja, não é o Marx que está dizendo, é a Revolução Francesa, anterior a todo o processo que depois vai dar nas revoluções contra a própria burguesia. É só para lembrar a história e aí voltar para esse documento do Manifesto Juntos, que na verdade o manifesto feito agora, ele está nesse grupo que é Pacto pela Democracia, que já existe há 2 anos. Então, o Haddad não está ligado a isso agora, né? O PDT não está ligado a isso agora. Esse grupo Pacto pela Democracia, que mistura aí, como eu brinquei, Deus e sua época, nessa linha da direita, da esquerda, tudo junto, sem denominação, vamos ver alguns nomes, né? Tá o Haddad, tá o Fernando Henrique, tá o Mandetta. Então não é assim só o PSDB, para alguém que dá algum desconto ao PSDB, eu nunca dou nenhum, nem ao PT, imagina que daria ao PSDB. Mas tá o DEM, tá o PSB, tá o PCdoB, né? Tá o Flávio Dino, tá a Jandira Fegali, tá o Luciano Huck, tá a Alice Portugal, que também é PCdoB, o Frei Beto, o Camilo Santana, né? O Reinaldo Azevedo, né? O Nelson Jobim, o Sarney Filho, o Roberto Freire, esse nunca nos enganou, e a Maria Alice Setúbal, do Itaú, muitos empresários, né? É nesse que está o Haddad também, Angélica? Está o Haddad, eu chequei aqui, antes de entrar no programa. E aí, infelizmente, está também o Juliano Medeiros, presidente do PSOL, né? Tem deputados federais nossos, enfim. Teve deputado federal do pessoal que botou e depois, de um calor da base, tirou. Então, mas aí, né, a coisa que a gente agora quer colocar aqui é que na mistura de um documento que fala da democracia genericamente, e depois de lembrar o que é traçar um projeto comum com pessoas que estão em lados tão distintos da luta de classes. E é aí que a gente cobra do Boulos também, a gente cobra, enfim, do Ivan Valente, a gente cobra do Juliano Medeiros, a gente cobra de todas as pessoas do partido, do meu partido, né, do nosso partido, que estão alinhados, né, nessa linha, que isso não ocorra. Você veja que não pelos melhores motivos, né, mas aí o próprio Lula ficou um pouco, né, meio assim com esse manifesto junto, porque ele está tentando se reposicionar nesse gradiente, né. Nós não sabemos o que ele vai fazer, mas eu queria só chamar a atenção disso, porque na confusão entre direita e esquerda, eu vou entrar aqui com uma tese que eu venho defendendo há algum tempo, dessa eu nunca falei exatamente aqui no programa, e como uma hipótese ainda, né, ela está por ser comprovada, estou trabalhando em cima, que às vezes uma vida só é pouco para tudo isso, e estando num grupo político anda muito mais rápido uma pesquisa. Mas Angélica, quero ouvir sua opinião sobre esse ponto específico do posicionamento do Lula. Então, o PT, assim, a ala mais direita do PT se assanhou com essa história de entrar no frentão. Aí naquela reunião da executiva, o Lula deu um freio de arrumação, puxou o freio de mão, não, nada disso não. E aí, nominalmente, eu achei até o discurso bacana. Falei, não, assiste, você vai gostar. Aí eu vi o Lula falando, não, manifesto pela restituição dos direitos trabalhistas, eles rasgaram a CLT e o que tinha direito de trabalho na Constituição, manifesto é para manter a presença do Estado na economia, e cita nominalmente Banco do Brasil, BNDES, Petrobras, o que mais que ele falou? Não, aí tem que ser democracia, aí deslizou com a história de dizer que a eleição de 2012 foi semi-democrática, enfim, né? Mas aí até achei interessante o posicionamento. Aí eu questionei o seu companheiro de Revolução Brasileira, Nildo Urix, aqui, naquela semana, falei, vem cá, o Lula tá botando essas coisas interessantes. O Nildo falou, olha, isso aí que ele tá botando é um bode na sala, né? Essa história de que, porque ele não quer o frentão porque ele viu que o PT vai se diluir aí dentro. Então, na verdade, ele quer manter a centralidade do PT na oposição ao bolsonarismo, então como sendo o plano B, digamos assim. Se esgotar isso daí, aí entra. Então ele está querendo não ser descartado, não ele, pessoalmente, que ele sabe ali que, né, tá pendurado, ele, filho e tal. Mas enfim, o que ele opera, a alavancagem do Lula a influência que ele tem no PT, muito reduzida, mas ainda tem. Então ele quer manter a primazia do PT como alternativa ao que está aí. E ele está vendo que se entrar nesse frentão, o pessoal vai sair daqui a pouco com Santos Cruz, Sérgio Moro, ou então Luciano Huck, Rodrigo Maia e tal, e vai ser colocado para escanteio, o que pode traduzir até, no limite, em prejuízo para ele na esfera penal da perseguição, porque
A partir do momento que ele é relevante politicamente, ele, Zé Dirceu, etc e tal, o pessoal pode falar, vamos mandar logo apodrecer na cadeia e tal. Então manter a alavanca política é também manter alguma alavanca, algum resguardo sobre o seu futuro, não só dele, mas até dos filhos e do irmão. Então o Nildo Orix falou que essa história de dizer que tem que pedir desculpas pelo golpe de 2016, tem que colocar direito do trabalho e manutenção do Estado. Que ele está, obviamente, o Lula não é ingênuo, ele sabe que não, o Jorge Paulo Lemann, o Rodrigo Maia, o Luciano Huck não vão subscrever isso. Então que seria um bode na sala para tentar melar a coisa, mas para manter a primazia apenas, não tem nem, segundo o Nildo Orix, não teria nenhuma convicção do Lula na importância dessas pautas. Seria apenas para colocar um bode na sala. Você concorda, discorda, em que medida? Não, claro que eu concordo nessa linha de análise do Nildo, porque o bode na sala, para além dele, eu só diria que para além do bode na sala, como o Lula raciocina eleitoralmente e não para nenhum tipo de superação do momento atual ou da ruptura com o sistema político, pelo menos eu observei aqui em São Paulo, estou muito atenta aqui em São Paulo, não foi à toa que ele decidiu isso e falou isso na semana em que saiu o nome da família do Tato, aqui em São Paulo, para ser o candidato a prefeito aqui na cidade. Então, veja, não foi coincidência que aconteceu no mesmo momento o Lula dizer, não vamos assinar um manifesto juntos e sair o nome aqui do Tato, porque com esse nome, ele dentro do partido, né, ele está querendo fazer o quê? Né? Equilibrar essa força que ele sabe que ele não tem, você mesmo já colocou aqui em detalhes percentuais, que ele tem 49 e o Haddad e o grupo do Haddad tem 51, são duas tendências distintas, mas conseguiu botar a Gleisi como a presidente para, né, na hora H de ali desempatar a luta política ser essa. Então eu acho que ainda, para além desse bode na sala, o objetivo é ainda mais restrito, porque só pensa eleitoralmente e nem é no plano nacional. É muito de uma questão que o PT sempre foi um problema aqui no estado de São Paulo e na cidade de São Paulo, o PT nunca ganhou, né, no sentido do estado, né? Conseguiu algumas prefeituras, a Erundina contra o PT, naquele momento que ela foi prefeita, e depois toda a história que a gente tem quando o Lula ainda tinha alguma projeção, e a história da Marta e do Haddad. Então eu acho que é isso. Por isso que nesse sentido da hipótese que eu estava te dizendo que eu venho defendendo, né? Dentro dessa linha do liberalismo de esquerda, é aquilo que, recorrendo a alguns, como exemplo, né, 3 liberais do século XVIII e XIX, também volto aqui a história só para ilustrar para nós. A hipótese que eu defendo com base na leitura desses liberais do século XVIII e XIX é que para a burguesia o que precisa é de uma inversão do parlamento. Tá? Então, a crítica que eu faço ao parlamento é a inversão do parlamento. Qual é? A maioria da sociedade no parlamento vira minoria. E a minoria, os ricos, né, a classe dominante, ela tem maioria no parlamento. Então, o parlamento é uma inversão da sociedade, justamente porque representa a sociedade do capital. E quem que propõe isso, quem que diz isso com todas as letras ideológicas, evidentemente. O Burke, B-U-R-K-E, Edmund Burke, que é considerado, né, ele é inglês, ele vive ali até o final do século XVIII, ele nasce em 1729, morre em 1797, ele não quer mais nenhum tipo de revolução. A inglesa, que aconteceu de 1648 a 1688, está consolidada no momento que ele está vivo, Rômulo. Então, só que ele está assistindo o quê? 1797 ele morre. Ele está assistindo a Revolução Francesa e ele está assistindo a Revolução Estadunidense. Ele está desesperado. Então ele parece um reacionário, mas ele é uma espécie de um moderno reacionário. É um modernismo, né, reacionário do Burke na ciência política, que é a minha área lá no departamento. Isso daqui gera, sem nenhuma conexão com a realidade, mas gera teses e teses e teses inócuas, mas eu trouxe aqui para a vida real. O que é o parlamento, segundo Burke? É a inversão da maioria e da minoria da sociedade dentro do parlamento. E aí, por isso que o parlamentarismo nunca nos interessa, pelo menos no presidencialismo, a depender de quem a gente consiga botar lá por uma força de massas, né, que é muito mais difícil do que fazer a maioria do parlamento, você, né, vai para as massas, desce a porrada, para falar o termo correto aqui,
e radicaliza para o lado das massas, que é o que, com certeza, em 89 o Brizola faria, na minha avaliação, né, se ganhasse as eleições em 89 para 90. Não sei o que aconteceria com ele, mas que ele ia radicalizar para esse lado, sim. O segundo liberal que faz essa defesa é um liberal muito famoso ainda, aquele oitocentismo que o pessoal só critica quando é o Marx, mas como um duelo, o Alexis de Tocqueville. Tocqueville está encantado com a Revolução Americana e está indo lá discutir a democracia, porque lá não precisou cortar a cabeça do rei. Claro, Tocqueville, nos Estados Unidos o rei estava na Inglaterra. E aí ele vai lá, escreve 2 volumes sobre a democracia na América, né, que até hoje é estudada assim, né? Prefaciado no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso, né? Sem esquecer, Angélica. Como? Prefaciado no Brasil pelo Fernando Henrique Cardoso. Sem dúvida alguma, tudo a ver, foi bom você lembrar. Acho até que Tocqueville, no seu curso de Direito, deve ter sido parte dos clássicos, não sei se faz sentido, né? E ele nasce em 1805, morre em 59. Então, Tocqueville é um cara de origem aristocrática que odeia a burguesia, odeia Robespierre, vai para os Estados Unidos, escreve 2 volumes sobre a democracia e quer o quê? Quer o apagamento de qualquer tipo de revolução na França. E um outro já na Inglaterra, mas muito diferente do Burke, e não no século XVIII e XIX, que é o John Stuart Mill. Esse já é o social-liberalismo, que encanta a esquerda de uma forma, porque ele tem páginas e páginas e páginas dizendo que a mulher tem que votar. Aí, Romo, imagina, o movimento identitarista feminista pegou páginas e páginas de um dos maiores e mais sofisticados defensores da classe dominante que nos oprime e botou o cara na galeria dos que falam a favor da mulher, sem nenhum tipo de análise crítica a respeito do social-liberalismo e do John Stuart Mill. Então é nesse sentido que, ao estudarmos esses liberais, né, isso é tema, inclusive, de aula minha lá na Unesp, eu tenho que dar os liberais e aí a gente tem que dar os liberais da forma crítica, vendo o mundo atual, então é um tipo de coisa importante. E, inclusive, na hora que eu dou esses liberais, que já são os da contra-revolução, tenho que diferenciar do Thomas Jefferson, que é ainda iluminista estadunidense, Thomas Paine. Mas por que eu estou fazendo a sopa de letrinha desses 3 liberais contra-revolucionários que eu estou citando aqui? Para voltar na inversão do parlamento atual. Esse movimento Somos 70, que o Expressionauta deve saber que surgiu, né, ali com aquele Eduardo Moreira, que trabalhou no sistema financeiro, agora faz essa cruzada comunicacional, como o Nildo diz, um bom moço, ele é educadinho, fala manso, né? Tá rico, evidentemente, né? Nenhum problema, ele disse que não tem problema nenhum, e agora fica aí ajudando todo mundo a fazer os seus investimentos, claro, para quem tem investimento a fazer, que não é o caso da classe trabalhadora. Mas no outro dia eu vou pegar mais de, objetivamente, a questão do Eduardo Moreira e um financiamento, uma linha que ele está ajudando a abrir para o MST e para as cooperativas, quando eu retomar aquele assunto das cooperativas. Então, deixa isso para um capítulo especial que eu quero dar uma desmontada, né, no tipo de cruzada ideológica que ele faz, tá? Vou deixar guardado aqui, cenas dos próximos capítulos, porque isso, inclusive, eu estou pegando ainda elementos, dados, para, né, a gente não pode fazer uma crítica sem estar com os elementos. Mas Angélica, só uma observação, eu ia comentar aqui, mas você dá uma deixa quando você fala da falta de noção de certas franjas identitárias feministas pegando John Stuart Mill. Olha só, era o que eu ia comentar aqui, e até perguntar para você também a sua avaliação, né, você que estudou Darcy Ribeiro profundamente, algo que o Piero Leiner fez alusão na terça-feira, eu não tinha visto ainda uma postagem do mesmo Wendel Pinheiro registrando algo assim chocante, não é que é lamentável, não, é chocante, dessas manifestações sobre as quais você está tecendo considerações, que é uma placa aqui, uma faixa da manifestação na Avenida Paulista, ó, a gente vê ali ao fundo aquele edifício barrigudo da Fiesp, olha só. Mas aí você vê pessoas aqui negras ou pardas carregando uma faixa escrito miscigenação. Atenção, é chocante, eu tenho que ler isso aqui. Miscigenação também é genocídio. Miscigenação também é genocídio. Aí eu comentei o seguinte, compartilhei isso falando o seguinte, olha. Sabe quem também achava que miscigenação é genocídio? Adolf Hitler.
Simples assim. Infiltrados subjetivos, ou seja, assim, por exemplo, levando uma grana para dar ouro a bandido, né, para outro lado, é muito facilmente explorável. Talvez, não sei se esses aí levaram grana, mas certamente eles são infiltrados objetivos, a despeito da sua convicção. Trabalham, sabendo ou não, para o outro lado. Esses provocadores das franjas extremadas do identitarismo, né? Então, realmente muito complicado, Angélica. Ainda mais quando você tem essa horizontalidade, espontaneísmo. Como é que você vai saber o quão representativo é isso, como surgiu? Agora, o registro está feito e certamente há de ser explorado pelo outro lado, Angélica. É por isso que para ir para a rua a gente tem que saber quem está chamando, e se ninguém está chamando, nós temos que ir com muito cuidado. Eu não estou dizendo para não ir nas manifestações de rua, apenas que, como esquerda, a gente não pode depositar. Durante, né, esse período de pandemia aqui, eu estou preocupadíssima que o pico de mortes vai aumentar muito nas próximas semanas, como eu já falei nas outras, né? Mas isso eu posso falar um pouco mais no final, só para não perder esse mote aqui. Ir para a rua para quê? Com que propósito e dirigido por quem? Porque só a espontaneidade, né, que se torna espontaneísmo, nessa diferença também, que a gente vai trabalhar aqui, quando for o caso, né, teoricamente, porque trabalhar teoricamente é entender a realidade na qual a gente atua, então nada contra, né, a gente está aqui trazendo discussões intelectuais e discussões teóricas, mas como o mote hoje aqui que a gente está pegando é a democracia e essa perigosa manifestação que você acabou de colocar, que estava na rua, né? E aí mistura todo mundo lá, daqui a pouco, né? Você está levando porrada, não sabe de quem, se é de um filtrado ou se de fato de alguém que está organizado para isso. É que, vamos lá, uma democracia como valor universal, que eu reputo, devemos rejeitar, ela só serve a um propósito, que aceitemos a democracia burguesa em lugar de uma democracia operária. A democracia como valor universal, na verdade, é a democracia da classe dominante. Só que ela se põe como um valor universal, como se todas as classes não existissem, e remete a discussão para o nível do indivíduo. Aí pode vir um discurso como esse da miscigenação. Observa o mecanismo. Essa democracia universal, ela parece que aluga o Estado brasileiro, qualquer Estado, mas ela é proprietária do Estado. Então, é a democracia de proprietários e não a democracia do trabalho. Eu queria muito, nas próximas semanas, repisar isso. É para falar de democracia, então vai ser a democracia de proprietários ou a democracia do trabalho, tá? Aqui tem outros vesperos, mas vamos lá. Diz lá o manifesto Juntos pela Democracia e pela Vida, mas que ficou apelidado, né, entre aspas, carinhosamente, de Juntos, estamos todos juntos. Democracia é valor, caminho e condição de êxito coletivo. Quando entrou a palavra coletivo, desapareceu classe e parece que eu não deixei de falar de todas as pessoas. Só que eu estou falando no âmbito individual. É aqui que eu quero chamar a atenção. Então ele propõe o quê? O Pacto pela Democracia, que surgiu há 2 anos, né? Ele tem um compromisso pela ação conjunta, pela defesa e pelo aprofundamento da democracia no país. A pergunta é, qual democracia? Tá? Isso está presente em livros do Florestan Fernandes, até do Francisco Befora, ele perguntou qual democracia. Então, um monte de autores perguntaram qual democracia. Quais deram a resposta de que era uma democracia proletária, operária, do trabalho? Tá? Bom, eu não vou entrar nesse vespeiro hoje, mas até o Gianotti, aquele filósofo depois que se associa ao PSDB, vai falar em democracia da perspectiva do trabalho. Aí há uma diferença, mas eu não vou entrar nesse vespeiro agora. Estou anunciando vesperos, vai dar mais uns 3 programas, bom. Sempre ligado com a conjuntura. Então, o que é essa porra, desculpa o palavrão, da união do campo democrático? Isso é a maior falácia para nós, como classe trabalhadora, como gente que está querendo encontrar o que? Não uma nova burguesia nesse país, que não existe, como pede o Ciro lá, mas a classe operária ultrapassando a classe burguesa, porque não dá para montar uma burguesia brasileira, a gente tem no máximo essa burguesia interna, articulada com a externa, que é uma classe internacional, não tem como surgir uma nova burguesia, nem um novo proletariado, eles estão aí desde a Revolução Inglesa e Francesa, por isso eu chamei a atenção daqueles liberais que a gente falou aqui, esses liberais, eles faziam a seguinte discussão, Rômulo, a liberdade é mais importante ou a igualdade? Dá para imaginar a resposta? Liberdade. Porque a igualdade a gente pode sacrificar,
Porque de que adianta ser todos iguais se a gente não tiver liberdade? Porque aí vai ser o quê? Vai ser o stalinismo, vai ser o socialismo, vai ser aquilo que é chamado de totalitarismo. E quando eu digo que tem que ter a liberdade, não a igualdade, eu que sou mais igual que os outros, que eu sou da classe dominante, eu digo que é na disputa individual que os talentos se põem, alguém se torna rico ou pobre, e aí a esquerda sai fazendo, ao invés da discussão da luta de classes, as representações da pobreza, as representações da riqueza, o consciente coletivo, o inconsciente coletivo, e vamos falando aí na verborragia pós-moderna, as ressignificações e as desconstruções, dizendo que tem, olha, eu jamais assinaria um manifesto, tá certo? E ainda mais num partido chamado PSOL, né? Socialismo e Liberdade, a seguinte frase: conhecemos esse percurso, estou lendo o manifesto junto. Inevitavelmente, ele provoca corrosão do tecido social e leva a uma trilha inexoravelmente trágica. Abre aspas agora. Incontáveis experiências autoritárias pelo mundo, dos regimes nazifascistas às ditaduras comunistas ou capitalistas do século XX. Maio de 68, o famoso que a gente detona aqui, é o quê? Socialismo, fascismo, né? Nos regimes autoritários e totalitários é tudo a mesma coisa, então a gente tem que ter a liberdade do indivíduo. Nós nunca vamos sair do lugar onde nós estamos se a gente só acreditar na questão do indivíduo. Então aí vem uma subjetivação. Esses regimes são perversos para o conjunto da sociedade. Eu diria para quem assinou isso aqui, defina perverso. Perverso é o quê? Eu ser de uma classe materialmente da classe dominada e pensar como uma classe dominante, ou eu ser da classe dominante materialmente e me colocar na classe dominada. Nunca vi o exemplo oposto, Romulo. Eu já vi quem está na classe dominada, pelo efeito ideológico, pensar como classe dominante. Mas jamais vi a classe dominante querendo vir na mesma condição material da classe dominada. Então defina a perversidade, manifesto junto. Defina. Quem assinou aí, defina. Frei Beto, defina. Eu não vou ficar aqui cobrando Fernando Henrique. Para mim é natural que ele assine essa porcaria. Nem muito menos outras figuras que estão lá dentro do DEM. Mas, pô, né? Quer dizer, claro que eu sei dos limites, Frei Beto, faz tempo. Pessoa com quem, né? Quando eu era jovem, na minha teologia da libertação, que eu já falei aqui, e depois viro ateia, enfim, num outro percurso. Respeitei muito, ainda respeito, mas assim, quando ele assina aqui, dá para perder o respeito. Como é que ele assina o junto? Bom, e se ele assinou e depois retirou, até onde eu chequei antes de entrar no programa, ainda estava o nome dele lá, ele que se explique, tá certo? Então, estou ainda num trecho do manifesto Juntos, que eu acho que é um assinte, as pessoas têm que ler esse manifesto para ver o assinte que ele é, para não ficar aqui dizendo, Revolução Brasileira ou Duplo Expresso, ficam só detonando os caras aí que querem a democracia. Não, não é bem isso. Qual democracia? Democracia dos proprietários ou democracia do trabalho? Então eles dizem assim, defendemos no manifesto o aprimoramento do sistema político dentro dos marcos democráticos. Nós da Revolução Brasileira defendemos explicitamente a ruptura do sistema político, não o aprimoramento. Essa é a diferença do Ciro e da Revolução Brasileira, nesse sentido. Ele também defende o aprimoramento do sistema político, né? Então eu queria aqui, para caminhar, né? Mas, Angélica, eu vou reforçar aqui mais uma vez. Que sistema político? A gente ainda está vivendo de 88 ou não? Eu quero que o Ciro Gomes responda isso, o Gustavo Castanhon, se possível. E você falava aí também da questão do que no modelo deles precisa de uma burguesia industrial brasileira. Estou querendo ver candidatos. Não estou nem dizendo já no final, estou querendo ver candidatos pretensos burgueses industriais brasileiros. Mas olha só, mais uma vez, voltando ao texto do Gustavo Castanhon, né, a crítica do Nildo Rix, tem aqui a questão da abordagem... Enquanto você lê isso, você me dá 2 minutos para eu pegar uma água? Por favor, vá lá, deixa eu fechar aqui o microfone. Então, olha só, o Nildo Rix tinha dito que a abordagem do imperialismo sobre o tema relevantíssimo, gente, é o tema principal na atualidade no Brasil, na América Latina, olha tudo que a gente conversou com o Alejandro Acosta da abertura. O Nildo considerou, né, generosamente, eu diria, que a abordagem do Ciro Gomes foi superficial ao falar do tema
imperialismo. E aí o Gustavo Castello respondeu o seguinte: o livro não tem uma pretensão acadêmica, mas política. É um livro voltado a explicar de forma simples a concretude de conceitos como imperialismo, soberania, poupança interna, rentismo, spread, assim por diante. Aí tá, blá blá blá, mas enfim, não é a questão do qual é o posicionamento sobre o imperialismo e nesse marco, de qual é o nosso papel no plano imperial atual da América Latina, o sangramento de nossas riquezas para fechar a conta lá, isso aí não está colocado. Mas aí, mais embaixo, né, então, ele dá, assim, aquela história, Angélica, todo mundo acha maravilhoso botar o guiso no gato, o problema é quem que vai botar e como vai botar. Então, olha só, lembrei aqui, ele vai falar universidade, ou então, a crítica do Nil dizendo que o Ciro não apresenta um novo modelo. E aí a resposta do Castanho é o seguinte: é uma crítica bastante surreal. As bases do novo modelo estão lá. Aí fala tudo que eu acho maravilhoso, Angélica. Eu vou falar, olha, assim, como eu falei para vocês, eu acho bacana a prescrição do Marx e tal, a parte analítica, perfeita, subscrevo na integralidade. Agora, a prescrição de como resolver o problema, aí eu tenho dúvida porque eu não vi funcionar ainda. Pode ser que funcione, mas requer uma fé nesse momento, o salto da fé. Mas o que a gente já viu que no passado funcionou em alguns países, né, o recorte histórico e tal, o desenvolvimentismo deu certo, aí é a pergunta, hoje em dia dá para fazer? Aí é uma pergunta também, eu não consigo responder, eu não vejo como. Falta, por exemplo, essa burguesia industrial, mas o Gustavo Castanho anota aqui coisas bacanas, assim, para quem viu isso lá atrás, fala, bom, dá pra gente fazer. Então, olha qual é a prescrição do Ciro Gomes, então, para resolver o problema brasileiro. Políticas de aumento da poupança interna através da reforma previdenciária, e isso aqui é um problema, né? Um abacaxi isso aqui. Qual é a prescrição para a reforma previdenciária? Mas aí continua aqui, exclusão de gastos de investimento do cálculo do déficit, bacana, subscrevo. Mudança do perfil da tributação para o consumo. Aí, câmbio ajustado à política industrial, então desvalorizar o câmbio. Articulação e planejamento do Estado com iniciativa privada. Né? Aí já a gente pergunta, que iniciativa privada? É o SCAF dos galpões? É a Moreira Salles? Que iniciativa privada? Aí tá, continuando aqui. Aumento radical das taxas de investimento público. Angélica, eu vou me furar, mas assim, eu tô achando muito bacana, mas falta combinar com os russos, né, para não dizer americanos. Então, assim, aumento radical da taxa de investimento público, ou seja, pegar o orçamento e mudar, acabar com a debitocracia. O Ciro começa até a falar isso, ele é crítico, né, do sistema do rentismo e tal, mas aí continua. Reforma tributária progressiva, juros menores do que a rentabilidade industrial e de serviços, escolha de setores com base econômica sólida como ponto de partida para o desenvolvimento de complexos industriais, política de investimento maciço em pesquisa e tecnologia integrada às universidades públicas, educação pública de ponta, enfim. E fala, se isso é o tripé macroeconômico, eu não sei mais o que argumentar. Como se isso representasse uma guinada com relação à política econômica do que vocês chamam de petucanismo. Bom, é o que eu pergunto para o Castanho, é o seguinte: quem vai botar o guiso no gato? O imperialismo, o financismo vão ficar chupando o dedo e olhando essas boas intenções, ao menos nominais, do Ciro Gomes e do seu livro serem implementadas, o petismo, de uma forma muito tímida, com o pré-sal, Angélica, querendo fazer a cadeia de óleo e gás e usar uma vantagem comparativa natural que a gente tinha, que era as reservas do pré-sal, para nós nos tornarmos líderes mundiais na prestação de serviços sofisticadíssimos de exploração em águas profundas, veio a Lava Jato. Então, é um pré-requisito para as boas intenções, sejam elas corretas, factíveis no momento atual, histórico ou não, é discutir imperialismo, é discutir soberania econômica, soberania política. Então, quando o sujeito abre aqui a crítica dele me falando que o Pacto de 88 ainda vige, é o que eu leio daqui, dizendo que o PDT ainda defende, porque defender tem que estar vivo, né? Então, aí fica boas intenções, aí eu não sei, é ingenuidade ou é malícia? O pessoal agir como se fosse possível. Ganhei a eleição, vou mudar tudo, vou fazer um desenvolvimentismo clássico dos anos 50. Não dá, entendeu? Isso não é sofisticado, acho que não é nem digno do próprio Gustavo Castanhon, Jair Calovato. Não é ingenuidade nem malícia, é posição de classe, né, Rômulo? Na verdade, acho que é aí que o Nildo pegou na veia, né, e ele não respondeu até onde eu li inteira, né, a resposta dele, claro, né, que teria que ler inteira. E o Nildo foi na linha do quê? O nosso capitalismo é subdesenvolvido e dependente, portanto, com superexploração do trabalho, portanto, impossível de reconstruir qualquer tipo de desenvolvimentismo nos termos postos pelo Ciro. Essa é a nossa discordância fundamental com o Ciro na Revolução Brasileira, e por isso que a gente aponta com o nosso diagnóstico da crise. O Ciro não pode apontar esse diagnóstico da crise, embora talvez, né, pela sua percepção, ele possa admitir para si, mas não como posição de classe. Então, claro
que ele compreende a posição, que é uma posição revolucionária, mas ele não tem a posição revolucionária, por isso que é sustentação ideológica. E aí, democracia, nesse sentido, né, e essa quebra do pacto total, né, democracia é uma forma política, só voltando aqui, né, para tentar pegar aquele raciocínio que eu estava e entrar nessa questão do antifascismo, né, que eu acho que é importante e que vai redundar nesse direita e esquerda misturado onde o Ciro está, né, ou seja, não tem essa eficácia do diagnóstico da crise e a consequência política. Democracia, Rômulo, é uma forma política e, portanto, se é uma forma política, é uma forma de dominação, porque a gente só faz política porque há uma forma de dominação e a política é justamente para a gente lutar contra essas formas de dominação. Então, quando eu falo aqui em democracia de classe, democracia burguesa ou democracia operária, democracia do trabalho, né, democracia de proprietários ao invés de democracia do trabalho, a gente está aqui fazendo uma discussão sobre a questão do Estado, por isso que a linha antifascista é insuficiente. Vamos lá, é bem difícil fazer essa mediação, vou tentar aqui, né, pelo menos iniciá-la. O estado de bem-estar social sempre foi impossível na América Latina, ele nunca aconteceu, nem nunca vai acontecer, porque o nosso capitalismo, desde o início, periférico, ele está como país subdesenvolvido e dependente, que é essa coisa entre centro e periferia, que parece que na linha do Ciro não tem diferença, digamos assim, ou as diferenças que tem, faltou combinar com os russos, né? Dá para fazer, né? Isso você acabou de fazer o raciocínio. Nos países de capital avançado, por exemplo, quando surgiu o fascismo, vamos ver se eu consigo aqui fazer essa mediação. O fascismo, no meu entendimento daquilo que eu compreendo onde ele nasceu historicamente, né, nesse vespeiro, ele é um processo de completude dos capitais imperialistas, jamais um processo de completude de capital incompleto, de capital subdesenvolvido e dependente. O fascismo não pode ser a expressão do capitalismo na periferia. É aí que está o elemento fundamental de que, se a gente denominar tudo como fascismo, nós não teremos como ter uma luta de classes, mas luta de indivíduos contra o Estado. Então, quem fala em fascismo está falando de um indivíduo oprimido pelo Estado. Não aparece na discussão, Rômulo, via de regra, pela definição do que é o fascismo, a luta de classes, mas o indivíduo e o Estado. E isso é estar no âmbito liberal da discussão. Isso que é muito difícil de entrar nessa discussão. O fascismo no Brasil, né, o integralismo, por exemplo, aqui foi identificado pelo Elgio Trindade como um fascismo, por uma série de características que o Elgio colocava ali, né? E eu sigo uma análise que é bastante diferente da do Elgio e que sofreu muitas críticas no Brasil. Na época eu era de um grupo, né, onde estava esse intelectual, José Chazin, e ele fez uma tese, né, em que... Alô? Vocês estão me ouvindo? Perfeitamente. A imagem travou, mas a gente está ouvindo. A minha imagem, isso. Este autor, José Chazin, que é bastante polêmico, porque eu não o adoto mais, né, foi um outro momento da minha... ou adoto apenas os textos pré-1994, porque depois de um conjunto de leituras que ele fez, é sempre bom esclarecer, isso também é um vespeiro, né? Ele propõe o voto no Fernando Henrique Cardoso em 94, e é quando meu grupo, a gente rompe com ele, né? Enfim, mas só quero deixar isso registrado para não confundir a minha posição, tá? Mas naquele texto anterior dele, de 78, se eu não me engano, né? Um pouco mais, ele está definindo o integralismo no Brasil como um retrocesso. Eles querem a volta ao Brasil, o integralismo no Brasil, que é a volta a um Brasil monárquico, a um Brasil agrário. Portanto, o integralismo não é um fascismo, deste ponto de vista, porque o fascismo é a aceleração das forças capitalistas em países atrasados e em países que querem atingir o imperialismo. Haja vista Itália e a Alemanha serem essas expressões. Então, de acordo com essa definição de classe do fascismo, ou seja, avanço burguês de capitais imperialistas, que não é o caso no Brasil, de forma alguma, da proposta, né? Vira uma bandeira inócua. Eu estou aqui resumindo muito, eu vou voltar a esse tema, se a gente sentir, claro, né, Rômulo, que está na conjuntura, acho que ainda está, né? E sempre voltar alguma questão teórica para essa conjuntura. Então, por que é que nós vamos caracterizar como uma frente antifascista, onde cabe direita e esquerda,
dentro de um país de capitalismo subdesenvolvido e absolutamente dependente, que não tem como caminhar para o imperialismo dos países centrais. Então, não é possível chamar isso daqui de fascismo. Quando a gente fala em proto-fascismo, mesmo neste campo, né, mesmo neste campo de proto-fascismo, ou seja, proto no sentido de uma coisa anterior, teria que mudar tanto a correlação de forças que aí sim a própria classe operária, né, a própria dimensão de classes no Brasil tivesse um outro equilíbrio. Bom, para tentar deixar um pouco mais delineado o início dessa discussão, que nem de longe eu vou terminar aqui, eu diria o seguinte: rompimento com a atual política econômica é que deve ser a nossa preocupação. E não simplesmente uma luta antifascista inócua. Inócua quero dizer, no sentido de que ela não aponta o rompimento com a atual política econômica. Se apontasse, essas forças de direita e esquerda não assinariam um manifesto juntos, eles assinariam separados. Então vamos fazer um manifesto do separado, Rômulo, que é o quê, né? Indicar a ruptura com o sistema. Não adianta a gente achar que fascismo resolve tudo, luta antifascista, melhor dizendo, resolve tudo. Então, contra a organização do capitalismo, que se organiza assim de um modo imperialista, e o fascismo é essa expressão, temos que fraturar, que quebrar a organização do capitalismo. Com o quê? Implicando agora, no aqui e agora, não é em Júpiter, de imediato a superação do modo de produção capitalista. Então, indicar já, atuar já e fazendo a superação, indicando a superação. Então, para isso, contra a organização do capitalismo, a organização dos trabalhadores. Para mim, esse é o conteúdo de uma luta que não precisa ser chamada de antifascista, ela pode ser contra o quê? Isso que a gente chama de uma autocracia burguesa institucionalizada, que é quando se fala em democracia liberal, e quando é o fascismo, digamos assim, a gente pode, numa categoria, numa análise categorial e não de conceito no marxismo, chamar de bonapartismo. Alguns chamam de cesarismo, alguns chamam de neobismarquismo, entendeu? Mas normalmente neobismarquismo vem mais da burguesia, né? Tipo Hélio Jaguaribe no Brasil, que é um autor que eu já considerei aqui. Mas o bonapartismo, lutar contra o bonapartismo no Brasil é indicar a questão de classe. Então, eu acho que é muito mais uma luta anti-bonapartista que o manifesto dos separados pode fazer, estou brincando aqui, evidentemente, né? Do que o manifesto antifascista dos juntos. Eu acho que a gente tem que trazer à discussão política as nossas categorias, não os conceitos já criados pela contra-revolução burguesa. Essa é uma cruzada que eu faço, porque usar conceitos da contra-revolução burguesa como se fossem nossos não vai adiantar. E, portanto, é incompatível, e com isso vou encaminhando aqui para o encerramento, Romulo, é incompatível conviver com instituições de tipo democrático quando tem superexploração do trabalho. Enquanto existir superexploração do trabalho, não tem como conviver com instituições que se parecem democráticas, mas não são. Não existe democracia com arroxo salarial, é isso que eu quero dizer, tá? Ali no manifesto da Primeira Internacional, esse manifesto, sim, eu acho muito bom, da Primeira Internacional, não juntos, né? Mas aqui os trabalhadores, né, da Primeira Internacional, o Marx escreve uma coisa importante, abre aspas. O trabalho assalariado, assim como o trabalho escravo e o trabalho servil, é apenas uma forma transitória e inferior destinada a desaparecer diante do trabalho associado, que impunha seus instrumentos com mão voluntariosa, mente viva e coração alegre. Inclusive, para quem diz que o Marx é um ser frio, que não fala em coração, em mente, em nada, eu quis pegar esse trecho, tá certo? Porque os liberais dizem isso do Marx, né? E claro, isso daqui é uma fase de ultrapassagem do capital e do capitalismo, o trabalho associado, mas só para pegar que a produção em larga escala, é a ideia do Marx nos Grundrisse, né? E de acordo com os preceitos da ciência moderna, ela pode ser realizada sem a existência de uma classe de patrões. Então é só aqui, sabe, Rômulo, que quando a gente indica que o trabalho pode ser feito sem uma classe de patrões, não é o caso agora, infelizmente, né? É que a gente indica que é possível um trabalho associado, né? E uma possibilidade de desaparecimento do Estado, de destruição.
Então a gente tem que indicar que ele pode ser destruído para a gente poder fazer a luta agora. É só nesse sentido que eu trago aqui, tá? Então, digamos que uma emancipação do trabalho, né, ela seria a efetivação da liberdade para o proletariado. Não é a liberdade burguesa. A questão hoje, portanto, não é essa. Nós não temos a efetivação da liberdade. Quem tem superexploração de trabalho, como que fica a prática da democracia, né? Claro. E aí política, não é? É instrumento, é mediação. Então democracia é instrumento, é mediação de classe. Não é aquela famosa relação entre sociedade civil e Estado apenas sob a lógica do capital. Que aí o Estado aparece como acima de todas as classes e dirimindo os conflitos, que você sabe muito bem na área do direito. É essa que é a questão que se põe, que organiza o capitalismo, né? E a nossa crítica. Ainda vou trazer aqui, se der uma hora, Romulo, uma discussão muito legal do Kautsky, né? Do Kautsky ainda, né? Não reformista, que ele fala do socialismo jurídico. Quem sabe um dia tem um espaço para a gente falar disso aqui, tá? Sim. Mas voltando para terminar, acho que você vai gostar. Eu estava pensando esses dias de preparar um tema, né? Mas tem que ser um pouquinho mais longe ali da conjuntura, né? Como a gente já está reservando outros temas aqui também. Então, para encerrar, é da natureza do capital, é da lógica do capital, crise e estrutura de dominação. Então, não dá para defender uma democracia em abstrato e a direita e a esquerda ficarem juntos. Outros espaços de linha de menor resistência, como eu já dei várias vezes o exemplo aqui, né, do gerente negro no Itaú para clientes negros, né? Naquela linha identitária de para quem tem dinheiro, para quem é um negro que esteja com condições de fazer investimentos no Banco Itaú com essa gerência, e não o negro da periferia, né? Então, nessa linha de menor resistência do capital, tudo que não questiona o centro só pode ser questionado nas margens, não destrói o centro. Então, eu acho que não destrói o centro essa luta abstrata, democrática, antifascista, sem nenhum desprezo, né, pelo que significa a gente caracterizar direitinho o que é fascismo. Então, repito, uma democracia como valor universal, ela só serve a um propósito, que nós aceitemos a democracia burguesa em lugar da democracia operária. No momento que eu puder falar mais do fascismo, eu vou querer pegar a particularidade da dominação de cada país, tá? E vou trabalhar melhor o que é não ter uma razão em geral, uma liberdade em geral, um cidadão em geral, um Estado em geral e uma violência em geral. Estou dando o spoiler, né? E questionar que essas coisas em geral, com um equivalente, são a lógica da economia de mercado, né? Então eu queria sair, na hora que a gente for quebrar mesmo esse conceito aí do antifascismo e do fascismo genericamente, a relação Estado versus indivíduo, e colocar aqui a questão de classe dos indivíduos não como um fim em si mesmo, mas da exploração burguesa, né? Porque pelas individualidades, Rômulo, se oculta o jogo das classes. Só que é muito difícil fazer isso. É a mesma coisa que essas falsas oposições que as críticas aí do Castanhon, de outras pessoas, ficam atribuindo a quem está tentando desmontar. O pensamento da direita, lembra? Aqueles 13, 14 programas do ano passado que a gente fez aqui do pensamento brasileiro. Criticar o projeto da direita, criticar o projeto da esquerda liberal e ainda ter uma alternativa, dá um trabalho desgraçado. E é nesse trabalho desgraçado que a gente vai aqui tentar trabalhar toda quinta com a conjuntura e não ficar assim naquela abstração, questão de classe, o comunismo. Não, mostrando concretamente. Espero que hoje a gente tenha conseguido dar um pontapé inicial com toda essa conjuntura aí, PDT, etc. Com certeza, Angélica Lovato. O professor Mário Maestro, historiador, professor aposentado da Universidade de Passo Fundo, já está na sala conosco e a gente vai continuar a discussão. Inclusive ele trazendo, a gente falando aí da questão do identitarismo, a discussão sobre o que fazer com os monumentos, né, que se tornam inconvenientes do ponto de vista político, lá começando com a questão de Bristol, que jogaram a estátua do escravocrata no mar, e também a gente já teve aí uma prévia disso no Brasil, naquela época que fizeram um escracho com aquele monumento aos bandeirantes, perto da Assembleia Legislativa aí de São Paulo. Pois é uma questão que inclusive está, né, sendo tema de debate no mundo inteiro. O pessoal já quer fazer um escracho na estátua de até aqui na Suíça. Você fala, mas o que a Suíça tem a ver com isso? Na cidade de Neuchâtel, que é um cantão aqui francófono, parece que tem uma estátua também
de alguém que tinha cotas de uma das sociedades dessas de Índias, não sei o que participava do comércio triangular lá, e aí o sujeito, obviamente, ficou riquíssimo e legou a sua grana para a cidade, aí fizeram vários prédios públicos e tal, e aí, em retribuição, deram para ele uma estátua, mas o pessoal já quer derrubar e jogar no Lago Lema, não sei onde que eles querem jogar a estátua do sujeito. Olha só, mas antes de você ir embora, Angélica Lovato, só para concluir essa questão aí de esquerda e direita, né, e falsa oposição ao que está aí, essa repactuação política clandestina, então, o que eu falei, né, a minha pergunta ao Gustavo Castanho, eu queria que ele respondesse se o Pacto Político de 88 ainda está vigindo, conforme ele estava lá, se está vigindo ou não, né? Esse aqui falou que o PDT defende, está falando o nome do PDT, mas inclusive eu recebi algumas comunicações aqui de pessoas aí do partido que falaram o seguinte, olha, o Gustavo Castanho não representa o PDT ou sequer o trabalhismo, ele representa os ciromínios. Uma pessoa me mandou aqui em tempo real que está ouvindo a sua fala e o comentário que a gente fez sobre a resposta do Gustavo Castanhon. Mas olha só, então, assim como eu considero, né, sem resolver a questão do imperialismo e do aumento da agressividade do imperialismo nesse momento na América Latina, e essa repactuação clandestina com operadores locais dentro das oligarquias no Estado, né, a juristocracia e a casta militar, não tem como... Aí essa declaração bonita de boas intenções, não, vamos fazer, né, investir maciçamente na pesquisa em universidade pública, com desenvolvimento de complexos industriais de ponta e tal. Pô, uma coisa tímida que foi a do pré-sal fizeram o que fizeram, detonaram o Odebrecht e tal, sem resolver a questão do imperialismo. Isso aqui ou é ingenuidade de boas intenções, ou então é malícia de quem sabe que está falando da boca para fora, né? Então, essa é uma fraude, ou maliciosa, ou uma fraude até não intencional, digamos assim, né? A pessoa falar, sem dizer como é que vai botar o guiso no gato, dizer, não, mas aí vai ser uma maravilha, quando o gato tiver guiso, a gente faz um desenvolvimentismo aqui maravilhoso. Não, dizendo também, vamos ajustar o câmbio, a política industrial. Sim, porque os Estados Unidos sempre ficaram tranquilos, olhando o pessoal desvalorizar câmbio e não faziam nada em retaliação, né? Vamos lembrar aí que o Japão está há 30 anos em sucessivas décadas perdidas em virtude do Acordo Plaza. Isso não é um aliado. Até os chineses, o pessoal não, né, tá manipulando o câmbio, olha aqui que a gente vai fazer um ajuste aqui numa sobretaxa aduaneira em vista de manipulação do câmbio. Então, as intenções é bonito, Angélica. Eu quero gato com guiso, quando o gato tiver guiso, tudo vai cair maná dos céus. Não, eu quero saber como é que bota e se a pessoa está disposta a botar o guiso no gato, né? Então, se não, isso para mim beira a fraude, seja intencional, seja por ingenuidade. Mas aí eu quero tratar, Angélica, eu vi seu comentário, uma outra fraude para mim. Aí me dói por quê? Porque eu confesso, vou botar aqui mais uma vez, olha, eu gosto da Gleisi Hoffmann, me julguem. Compartilhei a entrevista que ela deu no UOL, então eu gostar da Gleisi Hoffmann, tenho simpatia por ela, não a exime da minha crítica, Angélica. E aí, para mim, Gleisi Hoffmann, essa semana também, nessa entrevista do UOL, também resvalou na fraude. E é intolerável. Todo mundo que está querendo, pleiteando ser MDB da nova ditadura, vai levar a pau aqui no Duplo Expresso, a despeito de simpatias pessoais. Então, a parte, né, relevante da entrevista da Gleisi Hoffmann está aí na tela, ela falou, o PT quer ter Lula candidato à presidência em 2022, diz Gleisi. Bom, a Gleisi, até pela sua fidelidade até o fim ao Lula em 2018, que quase lhe custou os seus direitos políticos, estava tudo armado já, para ela ter um julgamento colegiado lá no STF, e aí ela só foi poupada porque conseguiram por um outro meio convencer o próprio Lula a abrir mão da sua candidatura. Ela sabe o jogo pesado, pesadíssimo, sujo que rolou em 2018, e ela sabe, obviamente, que isso tende a ser repetido em 2022, se é que o Lula vai apresentar essa pretensão. Ela própria coloca, eu não sei se ele vai querer, mas a gente quer que ele tenha direitos políticos, que aí sim ele decide se quer ou não quer e tal. Bom, ele que já sabe qual é o custo para ele, para os 3 filhos e para o irmão, ele diz, não, quero... Ele próprio falou em abril, eu quero ser só cabo eleitoral e tal. Mas aí ela coloca isso, mas aí é fraudulento. Até ela não defraudou, né? É assim, literalmente, porque ela fala, o PT quer, é verdade, não tenho dúvida, que a base do PT quer. Agora, né, aquela história, a citação preferida do ministro Luiz Roberto Barroso, meu ex-professor de Direito Constitucional, citando Ortega y Gasset, né, a distância que vai entre o querer ser, como é que é? Entre a distância que vai do querer, do crer que já se é... eu vou mutilar o Ortega y Gasset, mas é bacana, que ela fala assim, a distância que vai dentre o já ser, a distância que vai entre o já ser e o apenas crer que se é aquela que separa o sublime do ridículo. Então,
A base do PT querer ter o Lula como candidato é uma coisa. Agora, ela que viu o jogo pesadíssimo em 2018, foi vítima do jogo pesadíssimo, quase tiraram os direitos políticos dela. O pessoal no gabinete dela, Angélica, tinha informação em off, estava chorando na semana anterior à pauta do julgamento, porque já estava certo que ela seria rifada, já tinham até cabalado os votos do ministro, que ela ia perder seus direitos políticos, não poderia ter se apresentado à Câmara Federal e voltado como deputada. Inclusive, o pessoal do gabinete dela foi ao gabinete do senador Roberto Requião pedir para ele fazer um pronunciamento no Senado, chamando a atenção para isso. O senador Roberto Requião fez um pronunciamento, inclusive emocionado, porque o senador Roberto Requião conhece a Gleisi Hoffmann desde que ela era militante do movimento estudantil. E o senador Roberto Requião chorou da tribuna do Senado pedindo pelos direitos políticos da Gleisi Hoffmann. No final, como o pessoal conseguiu garantir por outros meios, não sentiram a necessidade de caçar os seus direitos políticos. Então, ela própria, que foi vítima por ter lutado até o limite para o Lula ser candidato em 2022, ela sabe que, por mais que o PT queira, não vai ser. Então, isso também é uma fraude em alguma medida, senadora Gleisi Hoffmann, ex-senadora, atualmente deputada. Então eu gosto de você, mas eu tenho que anotar. Então, o que a gente vê aqui, eu concluo, Angélica, quero ouvir seu comentário, mais uma vez, é a disputa rebaixada entre candidatos a MDB da nova ditadura. E é o MDB em dois sentidos, Angélica. É o MDB interno, que vai falar sim, senhor, para os operadores locais, então para a casta militar e para a juristocracia, mas é o partido do sim, senhor também para fora, anteriormente, é o sim, senhor para o império. Então, falar que o PT quer presidente de 2022, de um lado a Gleisi Hoffmann e do outro o Gustavo Castellão, falar que o Ciro quer câmbio desvalorizado e investimentos de ponta com uma burguesia investindo em setores específicos, tal, né? Não, é só boas intenções, ou por ingenuidade, ou por malícia. Angélica Lovato, para concluir sua participação por hoje. Meu caro, você tem toda a licença poética aí para declarar o quanto você gosta da Gleisi Hoffmann, né? E acho isso bacana quando você fala, mas na hora H de indicar a fraude, você chega aqui e fala também, né? Como aconteceu já outras vezes, da leitura que você fez. O que eu acho que gera a falência política hoje nessa perspectiva, já que resvala na fraude, como você colocou, é que não há uma proposta, inclusive o PT não preparou lideranças para assumir o papel que poderia ser de um partido dos trabalhadores, simplesmente porque ele desistiu do sindicalismo como a sua base principal. Transformou aqueles líderes políticos em, no máximo, líderes eleitorais, aquele papel horrendo, né, que os ex-presidentes da CUT fizeram no governo Lula, né, quando foram chefes de gabinete ou ocuparam as posições que ocuparam, ministros, né, e, portanto, eu acho que, como a linha do PT foi essa do MDB, quando você fala na Lava Jato, MDB e PT de um lado condenados e PSDB e DEM do outro não condenados. Essa é a expressão da coesão de classe burguesa, ou seja, na hora de rifar, rifa o setor que já está rebaixado na sua própria proposta, então está afastado dos trabalhadores, não gerou novas lideranças, e a gente sabe que o jogo da Lava Jato, resumindo bem rapidinho aqui, é esse, né? Então, esses setores que estavam aliados com a burguesia externa sobreviveram. Esses que estavam mais alinhados com a posição de classe de coesão mais baixa da burguesia, mesmo assim coesão, né? A questão com a qual o Ciro também valoriza muito, né? Que é o agronegócio, né? E o próprio pessoal terceirizado. Não é à toa que depois isso vira uma parte da base do bolsonarismo, porque não é a coesão burguesa que se desloca, são os representantes políticos que estão ou não a serviço delas. Então não era a função, pelo menos inicial, legítima de um partido de trabalhadores, estar alinhado como PT e PMDB a esses dois setores dessa coesão burguesa, mas eles estavam. Se pudessem, estariam aos dois maiores, o financeiro e o industrial, né? Esse que não existe, que está desindustrializado, esses nossos políticos representantes de uma indústria que não existe mais, né? E daí essa coisa inócua do Ciro também. Então é isso, meu caro, acho que é esse o comentário final, essa falência não tem condições o PT sequer, inclusive, de indicar alguém para o lugar do Lula e resvala nessa fraude e toda a questão que aconteceu no PT. Eu queria deixar um beijo muito carinhoso ao estimado maestre, né? Vou ouvi-lo na sequência, ficar aqui. E um super beijo para você, Rômulo, sempre bom falar contigo, todas as instigadas aqui no nosso bate-bola que a gente faz.
e um abraço maior ainda para os expressionautas que ficaram nos ouvindo aqui. E até quinta que vem, com a continuidade. Maravilha. Muito obrigado. Isso aí, a Angélica, inclusive, que sempre dá o exemplo, deixando o comentário dela na seção de comentários depois do programa. Sigam o exemplo da professora Angélica Lovato. Bom dia para você, Angélica. Bom feriado aí, mas um feriado sempre de reflexão. E até semana que vem. Isso aí.